passagem bastante conhecida que trata a respeito daquilo que deve ser dado ao governo terreno e aquilo que deve ser dado ao governo celestial. Mas o assunto central por trás, se nós nos atentarmos, no capítulo 20, o que está por detrás é a rebelião natural do ser humano. Por que essa questão surge em relação a César? Por conta de uma rebelião natural. Eles já haviam rejeitado ao Senhor Jesus de maneira aberta e eles agora procuravam apenas uma desculpa para pegá-lo em algum tipo de falha, com as suas próprias palavras. E aqui surge uma oportunidade na mente deles, uma oportunidade de ouro, de colocando Jesus nesse tipo de questionamento. Qualquer resposta que Jesus desse iria condená-lo. Porque se Jesus dissesse que não era para pagar o tributo, o governador, representante de Roma, mandaria prendê-lo como insurgente. E se Jesus dissesse para pagar o tributo, o povo que estava até então do lado de Jesus, estava se alegrando com seus ensinos, tinha recebido ele no domingo como uma grande festividade, ficaria contra ele. E então eles percebem essa oportunidade como a chance de alguma forma, conseguirem derrotar Jesus, pois eles estavam com receio de prender Jesus abertamente, porque o povo poderia criar algum tipo de rebelião. E isso eles queriam evitar de toda sorte por conta de Roma e daquilo que eles recebiam de Roma para manterem o povo quieto, o povo sem nenhum tipo de insurreição. Então aqui, só para que nós possamos seguir uma sequência lógica, o capítulo 20, Jesus ele é questionado sobre a sua autoridade, sobre por que ele, um simples marceneiro da Galileia, que se atreveu a pregar o Evangelho e agora era visto como, por alguns, como um bom mestre, por outros como um profeta, mas dificilmente as pessoas de fato o viam como Messias, embora alguns até falassem isso, mas não se comportavam de maneira condizente. Então é questionado a sua autoridade. Ele diz que não responderia à autoridade, com que a autoridade fazer essas coisas, se eles não respondessem à pergunta sobre o batismo de João. E então Jesus conta logo em sequência a parábola que nós vimos na sexta-feira dos lavradores maus. E é importante que a gente veja o que está acontecendo aqui, é algo que nós, como cristãos, devemos também esperar na nossa vida aqui na Terra. Quando nós passamos por algum tipo de dificuldade, quando nós enfrentamos algum tipo de obstáculo e muitas vezes nós conseguimos superar, é muito comum que a gente baixe o escudo, que a gente se sinta como de férias. É uma sensação muito parecida com a do estudante que ele completou o ano letivo, ele foi aprovado e agora ele acha que está de férias. E o cristão muitas vezes comete esse equívoco. Olha, eu passei por uma dificuldade, foi difícil, eu orei, eu pedi ao Senhor, eu busquei na palavra e graças a Deus eu consegui superar essa adversidade, agora eu creio que eu vou ter um alívio. Não é assim. A Bíblia diz que nós não vamos ter esse alívio aqui na terra. A Bíblia fala que o Senhor renova a força daqueles que esperam nele. Deus pode e irá providenciar momentos de alegria aqui na terra, momentos de regozijo, mas isso não significa que mesmo nesses momentos de alegria nós não tenhamos que estar
com intensa vigilância, pois é muito comum haver grandes desastres nesses momentos de alegria. Não sei se vocês já notaram nos noticiários familiares que se matam quando estão celebrando algum tipo de aniversário, festividades. Então, é muito perigoso para o cristão criar essa expectativa e mesmo, né, entrar nesse modus operandi de eu vou me esforçar durante um tempo, depois eu fico um tempo assim mais quieto, depois eu me esforço de novo. Não existe isso. Nós estamos numa corrida e ela só acaba quando termina. Ela só acaba na porta do céu. Por isso que Jesus disse, você vai entrar pela porta estreita e você vai andar por um caminho apertado e esse caminho apertado vai te levar até a porta do céu. Então não existe descanso no sentido terreno, não existe nenhum tipo de, não devemos nutrir nenhum tipo de expectativa. E antes mesmo de entrar no texto, eu gostaria de ler outros textos, como eu tenho feito, para que na compreensão do texto estudado a gente possa assimilar melhor. O apóstolo Paulo escreve uma carta aos irmãos da Galácia. E ele fala algumas palavras duras. Aqui, no capítulo 5 de Gálatas, o apóstolo Paulo deixa um alerta muito grande para todos nós na qualidade de cristãos. Digo, porém, Gálatas 5,16, eu digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Nós vemos claramente que não é esse o entendimento da maioria dos cristãos, dos ditos evangélicos. Eles acreditam que eles estão andando no Espírito e que sim, eles podem também satisfazer alguns desejos carnais. Afinal de contas, né? Nós somos seres humanos. Não é assim. Nós deveríamos lutar contra as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito. Nesse exato momento é isso que está acontecendo. A carne militando contra o Espírito. E o Espírito contra a carne. Mas é importante que você entenda que essa segunda parte do capítulo 17, ou melhor, que o capítulo 17, ele só tem validade na vida de um cristão regenerado. O cristão, o falso cristão, aquele que é apenas um cristão formal, que não foi regenerado pelo Espírito Santo, ele não vai passar por isso. Ele vai estar o tempo todo satisfazendo a sua carne, até de maneira religiosa. Porque a religiosidade tanto satisfaz a carne, que os fariseus são uma evidência disso. Eles se satisfaziam na sua própria religiosidade. Eles sentiam um intenso prazer carnal em viver a vida que viviam. Eles atraíam o respeito das pessoas e eles também se viam como pessoas especiais por meio daquela vida aparentemente separada que eles viviam. Então a gente tem que tomar cuidado, mais uma vez, repetindo essa frase tão dita aqui, que religiosidade e espiritualidade normalmente estão em intensa oposição. Então ele diz, porque são opostos entre si, o espírito e a carne, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Então o cristão, ele quer viver no espírito, mas a carne não vai facilitar. A carne vai agir. E como é que a carne age, irmãos? Ela vai produzir pensamentos, sentimentos que vão nos afastando de Deus de maneira gradativa e muitas vezes até imperceptível.
imperceptível. Quando a gente percebe, já está longe. Versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, mas as obras da carne são conhecidas e são... Perceba, aqui o apóstolo Paulo não está fazendo, como em outros momentos, uma lista que fala de tudo. Não é uma lista que fala de todos os pecados. Ele está fazendo uma lista exemplificativa. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, e ele fala ainda, e coisas semelhantes, ou seja, tem outros pecados. E coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão. Percebeu, irmãos, a sentença? Não herdarão o reino de Deus, o que tais coisas pratica. Não herdarão. Para ficar bem claro, então ele está dizendo que se você é uma pessoa facciosa, você não vai herdar o reino de Deus. Se você é uma pessoa ciumenta, tem gente que tem ciúme até do irmão em Cristo, você está dando mais atenção para quem está do lado direito do que do lado esquerdo. É isso. Você é crente. Ira. Eu só não vou fazer isso porque eu sou crente, porque você sabe que a minha vontade era apagar você. Ira. Né? Só pensar isso já é pecado. Né? Imagine falar. Discórdias. O que é uma discórdia, irmãos? Alguém sabe? Alguém sabe o que é uma discórdia? Porque eu acho que a gente nunca tem discórdia no nosso meio, né? Então a gente nem sabe o que é isso. Discórdia de Deus? E os que vivem em discórdia herdarão o reino de Deus? Isso não te preocupa? Isso não preocupa você? Isso não tira o seu sono? Deveria. Facções, divisões dentro da igreja, invejas. Ah, a pessoa tem isso, eu não tenho. Você acha que um crente pode ser invejoso? Você acha que uma pessoa que vive com esse sentimento, ele vai herdar o reino de Deus? A Bíblia está dizendo que não vai. Não, mas eu sou crente e eu tenho esse problema. Não, isso não é um problema, isso é um pecado. E deve ser confessado e abandonado, para que seja perdoado. Essa ideia de que o cristão que vive em pecado está perdoado por Deus é uma abominação. Não, tem gente que pega um monte de versículo bíblico para dizer que é justificado por Deus. Os fariseus tinham esse hábito, viu? Que fala da nossa condenação, da nossa salvação, é a maneira como nos relacionamos com a Bíblia no sentido de obedecer. E não no sentido apenas de nos defender, quando na verdade nós é que deveríamos nos atacar. Arrancando o olho, arrancando a mão, arrancando o pé, tudo aquilo que nos afasta do Senhor, o pecado, nós deveríamos combatê-lo, principalmente dentro de nós. E ele diz aqui, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Meu Deus, fidelidade. Fidelidade é uma das traduções da palavra fé, mas a palavra fidelidade fala pessoas que honram o compromisso. Mansidão. Aptidão de obedecer. Domínio próprio. Eu não vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que é certo. Se eu tiver que esmurrar o meu próprio corpo, eu vou fazer. Contra essas coisas não há lei. E os que estão em Cristo,
ou os que são de Cristo, propriedade aqui, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E agora a conclusão. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. À luz desse versículo 25, qual a sua análise em relação a você mesmo? Pastor, eu não estou assim andando no Espírito. Então você sabe que você está condenado. Não, pastor, mas eu sou salvo. Eu creio que eu sou salvo. Mas qual a evidência? Porque aqui está falando justamente disso. Porque eu trouxe vocês para essa passagem. Vocês lembram o contexto que já foi falado aqui até algumas vezes. Quando Jesus entra em Jerusalém nessa semana, um dos dias que ele entra, ele passa por uma figueira que tem folhas e não tem fruto. E o que ele faz? Ele amaldiçoa aquela figueira para que ela não engane mais os viajantes. Então, irmãos, é extremamente importante que a gente analise a nossa vida à luz dessas duas afirmações claras na Bíblia, que é salvação e condenação. A Bíblia não nos aponta na direção de que todos serão salvos. Nem todos serão condenados. Existem dois grupos. E esses grupos, eles possuem características próprias. Por isso que passagens como essa a gente pode encontrar em outros livros da Bíblia, mostrando como vive cada grupo. Em 1 de João, nós vamos ver lá um teste de cristianismo. O apóstolo João deixando muito claro, mostrando, sabe por que Abel, olha para onde o apóstolo João vai. Sabe por que Caim matou Abel? A gente descobre lá em 1 de João, porque em Gênesis não tem. Mas em 1 de João tem. Caim matou Abel porque Caim era do diabo. Ele era do maligno. E Caim estava onde? Cultuando a Deus. Ele foi apresentar o sacrifício dele, como Abel. Então, mais uma vez, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Capítulo 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, qual a diferença de uma falta para um pecado aberto? Uma falta, irmãos, é algo que você faz e muitas vezes, na maioria, nem percebe. E aí vem o irmão e corrige você. E você agradece. É isso que ele está dizendo. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, você para corrigir alguém tem que estar sendo espiritual. Você já viu aquele pessoal muito espiritual que corrige as pessoas botando o dedo na cara? Espiritualidade. Né? Falando alto, gritando. Vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura. E guarda-te, para que não sejas também tentado. Naquilo que a gente está exortando o irmão, a probabilidade de provarmos aquilo que ele está passando é grande. Então, concluída essa parte, eu quero voltar com vocês para o nosso texto. Vai do capítulo 20 ao versículo 26. Nós vamos começar aqui no 19. Lucas 20, 19. As passagens correlatas estão em Mateus 22, 15 e Marcos 12, 13. Nós não a leremos nessa manhã. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos, pois perceberam que, em referência a eles, dissera esta parábola, mas temiam o povo. Você percebe aqui
Porque o apóstolo Paulo fala lá em 2 de Timóteo, não suportarão a sã doutrina. Essa é a ideia. Eles perceberam, eles entenderam e eles não suportaram. Às vezes a gente equivocadamente cria uma expectativa de que determinadas pessoas religiosas elas não entenderam a Bíblia e por conta disso elas têm determinados comportamentos. Não, elas entenderam. Elas não querem obedecer. Então, é importante que a gente tenha essa visão, para que a gente saiba se posicionar nos diversos momentos, nas diversas situações que se apresentarão no nosso dia a dia. Agora no versículo 20, entrando propriamente na passagem, mais uma vez o título da nossa mensagem, de maneira mais abrangente, é a rebelião natural do ser humano. Toda a rebelião do homem em relação às autoridades, seja na igreja ou fora da igreja, ela na verdade é uma consequência da rebelião do homem contra Deus. O homem não aceita as coisas de Deus. Então ele se revolta. Versículo 20. Observando, subornaram emissários. Percebeu? Existem pessoas na igreja, existem pessoas que são religiosas e que elas estão à venda. Elas estão esperando somente a primeira proposta. É a primeira proposta do diabo. É o que você quer? É um marido? É uma esposa? Eu te dou. É o que? Você quer um emprego? Eu te dou. Você quer uma casa? Eu te dou. Você quer uma família, né, com essa alegria do mundo? Eu te dou. O inimigo está ao redor e ele está negociando as almas dos seres humanos. Alguns trazem na sua testa: vende-se. Muito triste isso. Mas é algo visível. Como existem pessoas dentro da igreja que estão esperando somente a primeira proposta para saírem dela. Observando, subornaram emissários que se fingiam de justos. Olhe, eles se fingem. E não é de se admirar, Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios, não é de se admirar que haja fingimento, porque o próprio Satanás se finge, se traveste de anjo de luz. E os ministros, a palavra ministros, a gente tem um entendimento um pouco equivocado por conta da nossa organização política. Então a gente vê ministro como algo assim pomposo, né? Algo cheio de honraria. Mas a palavra ministros, ela significa apenas servo, no contexto bíblico. Então, não é de se admirar que os servos de Satanás se disfarcem de servos de justiça. Está escrito em 2 de Coríntios. O apóstolo Paulo nos advertindo. Mas é impressionante como a gente não dá atenção. Basta alguém aparentar ser correto que a gente não é crente. Observando, subornaram emissários que se fingiam de justos para verem se o apanhavam em alguma palavra. Cuidado, irmãos. Você e eu temos que ter bastante responsabilidade com aquilo que falamos. Eu vou falar agora com toda a responsabilidade que já ouvi aqui dentro pessoas dando conselhos abomináveis umas para as outras. Você é crente? Você está aconselhando a pessoa a fazer isso? A pessoa pecou, ela tem que se arrepender. Então é perigoso. Você vai ter que dar conta de tudo que você falou. E se o que você falou é uma inverdade, e se o que você falou
é contrário aos princípios cristãos, você vai ter que dar conta. Ah, mas eu penso assim. Você pensa. Então você não devia estar aqui. Porque as pessoas que estão aqui, eles têm a mente de Cristo. Eles pensam como Cristo. Se você quer pensar de uma maneira que você quer, de uma maneira independente, você tem o mundo. Pode ir para lá. Mas aqui a gente não tem essa ingerência. A gente não tem essa autonomia de que, eu não acredito que seja desse jeito. Como assim? Está escrito. Tem determinadas passagens da Bíblia que você até pode dizer, né? Não, eu creio que vai ser assim, tudo bem, mas naquilo que é claramente, é explícito, você não pode se levantar contra. Então aqui ele diz, versículo 20, observando, subornaram emissários que se fingiam de justos para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então, o que eles queriam é muito comum. Então, eu não quero fazer o trabalho sujo. Eu vou criar uma cilada para que o governador, que não é judeu, no caso Pilatos, ele prenda Jesus, porque ele é ímpio, ele não é judeu, então o povo já tem raiva dele. Eu não quero que pense que fui eu que fiz isso. Porque aí quem gosta de Jesus não vai gostar de mim. Eu não quero que... Eu vou fazer de uma forma que vai ser o próprio Pilatos que vai prender ele. E, infelizmente, tem esse tipo de atitude na igreja. Tem gente que tem esse tipo de atitude. Né? Pessoas que agem de maneira sorrateira, colocando uns contra os outros. Propagando fofocas, dissensões, se envolvendo em questões com incrédulos. Essas pessoas terão que dar conta das suas atitudes. Infelizmente. Versículo 21. Então o consultaram. Perceberam o cenário? Eles queriam prender Jesus. Não, eles queriam matar Jesus. Mas eles entenderam. Olha como o ímpio é. O ímpio é tão mais diligente do que os crentes deveriam ser. Infelizmente. Eles entendem o cenário. Eles sabem, olha, se a gente pegar Jesus agora, a gente pode criar uma rebelião aqui e aí os romanos virem bater em todo mundo. Matar todo mundo. Então a gente tem que fazer de uma maneira que não crie confusão. Os ímpios pensam assim. Os ímpios. Então consultaram, dizendo, mestre, olha que coisa. Essas pessoas que chamaram Jesus de mestre, eles achavam que Jesus era mestre? Não. Eles dizem isso apenas no sentido de tentar enganar Jesus de alguma forma. Como se Jesus não os conhecesse muito bem. Então consultaram dizendo, mestre, sabemos que falas e ensinas retamente e não te deixas levar de respeitos humanos. A ideia aqui é, Jesus, a gente sabe que você é de Deus, que você não tem medo do homem, do que o pessoal, os poderosos podem fazer, que você fala a verdade mesmo e confia em Deus. Isso era verdade. Mas eles não acreditavam nisso. Mas falavam assim mesmo. Porque a ideia era se aproximar de Jesus como uma serpente, né? Que chega devagar e ela dá o bote e muitas vezes você nem percebe. Então consultaram dizendo, mestre, sabemos que falas e ensinas retamente, não te deixas levar de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus. Ele ensina o caminho de Deus segundo a verdade. Irmãos, se eles acreditam nisso, por que eles não obedeciam Jesus?
Aí, agora vamos voltar para a nossa geração. Se a gente acredita que Jesus é Deus, que Jesus é Deus conosco, nos ensinando tudo o que precisamos saber para viver uma vida santa e que redundará em salvação. Se a gente diz isso, por que a gente não vive isso? Por que a gente não vive o que Jesus fala? Eu vou dar só alguns exemplos para mostrar que a nossa hipocrisia pode estar se assemelhando à hipocrisia desses aqui, para o nosso assunto. Rapidamente eu quero abrir com vocês em Mateus, que é o famoso sermão de Jesus. Mateus, capítulo de número 5, versículo 43. Ouvistes que foi dito. Algumas traduções trazem a expressão ouviste o que foi dito pelos antigos, porque esse verbo, essa expressão, esse verbal foi dito, faz referência a algo acontecido no passado. Amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Quem ensinava assim? Os fariseus, o Sinédrio. Versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Quem fez isso essa semana? Amém, aleluia? Não? Para que vos torneis, essa é a promessa, para quem fez, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus. Percebeu, irmãos? Os maus, eles vão continuar maus, a menos que Deus interaja. Aqueles que foram separados por aquele que é bom para andar em bondade, precisam ter um comportamento condizente. Porque o Senhor faz vir chuvas sobre os justos e injustos. De maneira que o juízo é um juízo espiritual. E o juízo espiritual, ele começa por aqueles que se dizem de Deus. Depois alcança aqueles que não são abertamente de Deus. É o que a Bíblia ensina. Em 1 Pedro, já lemos aqui de forma assim, repetitiva, que a ocasião de começar o juízo já começou. Mas aonde? Não estou vendo fogo descer do céu, não estou vendo o cálice da ira. Começou pela casa de Deus. E se o justo é salvo com tanta dificuldade, imagine o que Deus tem reservado para o ímpio, para o pecador naquele grande dia. Versículo 46 aqui de Mateus. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Por que essa expressão publicano e gentio aqui? Porque Jesus está pregando para um grupo que se achava superior a essas pessoas. Por conhecerem a vontade de Deus, por conhecerem o Antigo Testamento. Mas de nada adianta você conhecer algo se você não pratica ele. Você só está se auto-condenando. Versículo 48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Aí eu quero voltar agora um pouco. Versículo 29, desse mesmo capítulo 5. Se o teu olho direito te faz tropeçar... Irmãos, alguém aqui tem problema com algum pecado ou só eu que luto contra o pecado? Que sou um pecador que preciso lutar todos os dias contra ele.
Então aqui, se o teu olho direito te faz tropeçar, unge com óleo, faz uma campanha, vai nessas igrejas de poder, dá 7 voltas de Jericó, não? Mergulho, 7 mergulhos daquele leproso lá, que foi curado, né, na época de Eliseu, Naamã. É isso, não faz não? Mergulho? Será que não cura o olho não? Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o. Sabe o que as pessoas estão fazendo dentro da igreja? Acariciando o olho pecador. Porque é o olho direito, é esse daqui. É só nele que eu tenho prazer. O meu olho esquerdo não me dá prazer. Mas o meu olho direito, eu vejo determinadas coisas assim, sabe? Não estou fazendo ainda, mas eu olho. Sabe? Está entendendo o perigo? É como um usuário de droga. Você acha que o usuário de droga, quando está consumindo a droga, ele acha ruim? Você acha que uma pessoa alcoolizada, ela acha ruim estar alcoolizada? Não, irmãos, vai achar ruim depois os prejuízos. Os problemas que serão ocasionados por causa disso. Mas aquele prazer momentâneo para elas é o ápice da vida. Por isso que essas pessoas se enquadram nessa expressão, né? Viciados. Eles se viciam nessa suposta fonte de prazer. A droga. E tem gente que acha que com o pecado é diferente. Não, irmãos, qualquer pecado é uma droga. E tem gente que fica viciado. Tem gente, por exemplo, que é viciado em falar dos outros. Se não falar mal de alguém um dia, não dorme. Ainda que seja pelo zap. Tem que falar. Tem que botar alguma coisa no Facebook, tem que dar alguma indireta, porque senão não dorme. Tem gente que é viciado com a ideia de ganhar dinheiro, de ter dinheiro. Ah, mas eu não quero muito, eu quero ter o suficiente para ter uma boa vida. Avarento. Essa é a expressão. Não, eu não sou avarento, pastor. Pare com isso. Arranca-o, lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar? Olha, preste atenção, não é aleatório esses dois órgãos, por assim dizer, o olho e a mão. Nem sei se é o correto do ponto de vista da ciência. Mas, vamos lá. O olho, você vê as coisas e cobiça. A mão, você pega. É a tua mão direita que faz tropeçar. Ou seja, você está fazendo coisas erradas. É uma evolução. Antes você estava olhando para coisas erradas e criando pensamentos errados. Agora você pega. O que é que faz com a mão? Unge. Aprisiona. Como tem um irmão que disse que uma vez foi gemado. É algemado. Né? Então, gema a mão? Não, meu filho, com gema não. Corta. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti. Meu Deus, que apego que você tem com o seu olho e com sua mão que está te condenando, crente. É para você mesmo que está aqui nessa manhã. Receba. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança fora de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Sabe, irmãos, aqui no capítulo 20 de Lucas, por que eu estou falando dessas passagens que não... Você pode até dizer, meu Deus, mas o que tem a ver com o que Jesus está dizendo aqui no capítulo 20 de Lucas na questão do tributo? Tudo. Porque aqui é um crescimento da maldade, é um crescimento da oposição, porque
porque não foi cuidada na hora que deveria. Não foi tratada da forma certa, no momento certo. E é o que a gente chamaria dessa expressão muito conhecida da bola de neve. Lá no início da montanha ela é pequenininha. À medida que ela vai descendo na montanha, ela vai pegando mais neve. E quando chega lá embaixo, já é quase uma avalanche. Tem sido assim na vida de alguns. Observando, versículo 20, subornaram emissários que se fingiam de justos, para ver se o apanhavam em alguma palavra, a fim de o entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Mais uma vez, tudo isso eles estão tramando, vocês sabem, eles querem matar Jesus. E matar Jesus, para que eles fizessem isso, ainda mais no período de Páscoa, que era um período que os romanos estavam sempre de olho, porque a cidade estava cheia, para que houvesse uma pena capital, era necessário a autorização do governo romano. As autoridades judaicas, elas podiam punir os judeus, né, de acordo com os seus costumes, com exceção da pena de morte. Só poderia ser autorizada por uma autoridade de Roma. E por isso toda essa estratégia maligna para pegar Jesus. Versículo 21. Então o consultaram dizendo: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente, e não te deixas levar a respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Olha que coisa, irmãos. Os incrédulos aqui ensinando para a gente sobre a nossa profissão de fé. É como os demônios do Gadareno, que olham para Jesus e dizem: o que temos nós contigo, Filho do Deus Altíssimo? Olha, os demônios têm mais temor do que muitos crentes, que vivem abraçados com o mundo. Sendo que a Bíblia deixa de maneira bem clara que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo 22. É lícito pagar tributo a César ou não? Todos vocês sabem que César aqui faz menção ao imperador romano. César era a figura máxima da autoridade. E ele tinha a sua própria imagem cunhada na moeda. Por isso que Jesus pede a moeda, para eles verem. Porque, assim como nas nossas cédulas, né, tem os respectivos desenhos que identificam a cédula de 2, de 10, de 20. Então a moeda também, ele tem cunhado lá. E lá também era assim. Por quê? Para mostrar a autoridade de emitir aquela moeda. Aqui no Brasil, quem tem essa autoridade é a Casa da Moeda, e, salvo engano, ela é gerida pelo Banco Central. Então, ela tem essa autoridade, ela que sabe quanto de dinheiro está circulando no nosso país. Porque ela que emite as moedas, ela tem, supostamente, tem um controle. Né? Então, aqui ele diz: é lícito pagar tributo a César ou não? Então, na mente deles, peguei Jesus. Na expressão do enxadrista, né, o jogador de xadrez, checkmate. Checkmate é quando você coloca o seu adversário numa posição que ele não tem mais para onde ir. Qualquer lugar que ele for, ele perde. Então, essa é a expressão do xadrez. E aqui eles estão entendendo isso aqui, olha. É lícito ou não é? Mas vem cá, eles não estavam questionando a autoridade de Jesus? Para eles, a autoridade não era deles? Quem tinha que responder isso era quem? Era eles. Mas olha que coisa interessante, Jesus responde essa pergunta. Diferentemente da primeira pergunta do capítulo 20, com que é autoridade, Jesus responde essa. Por quê? Porque essa pergunta ela tinha um caráter que atingiria também os discípulos de Jesus, de maneira a ensiná-los. Então Jesus sempre estava aberto ao ensino.
E ele aproveitava cada oportunidade, mesmo essas tramas, para tentarem prendê-lo. Ele, quando via que naquela oportunidade ele responderia e pessoas seriam ensinados no caminho correto, ele aproveitava aquela oportunidade. Ele fez isso, por exemplo, no caso da mulher pega em flagrante adultério. No primeiro momento ele não responde, ele está desenhando no chão, escrevendo. E aquelas pessoas esbaforidas, querendo uma resposta dele imediata, ele não dá nem sem atenção. Depois de algum tempo, que as pessoas já dizem, será que ele vai responder? Será que não? Aí ele olha para si e diz, tá bom. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E voltou a escrever no chão. Aí o pessoal foi indo embora, depois ele se levanta e só tem a mulher. Então, ele usava todas as oportunidades para o ensino. A gente precisa também seguir esse caminho. É lícito pagar tributo a César ou não? Versículo 23. Mas Jesus, percebendo-lhes o ardil. E aqui você vê que não é por acaso que no capítulo 8 do Evangelho de João, Jesus disse que esse pessoal era filho do diabo. Que é mentiroso e assassino desde o começo. No capítulo 3 de Gênesis. Mas a serpente, a mais sagaz de todas as criaturas que o Senhor Deus havia feito, ela era ardil. Ardil fala de sagacidade, de esperteza. Jesus percebeu como eles estavam querendo agir. Aí Jesus aparentemente caiu na cilada, porque ele vai responder. Aí ele pede, mostrai-me um denário. E é tão lindo isso. Por quê? Porque Jesus não tinha um denário. Se ele tivesse, ele puxava aqui, olha aqui um denário. Ele não dava com dinheiro. E andava com dinheiro era Judas. Não só Judas, muito provavelmente os outros apóstolos também andavam, mas quem andava com dinheiro, né, no caso do ministério de Jesus, era Judas. Jesus mesmo não andava. E aqui, mostrar-lhe um denário de quem é a efígie. Essa efígie faz referência à imagem e à inscrição. Havia uma inscrição em latim nessa moeda, que fazia referência justamente ao imperador romano. Então, essa inscrição de quem é? Ah, é do imperador romano, está aqui, imperador Augusto, está aqui escrita a expressão aqui. E a imagem é dele. Prontamente disseram, de César. Ó, o povo diz, é de César. Então ele recomendou Jesus. Você percebeu que Jesus está recomendando? Porque Jesus, ele tem uma maneira de se dirigir aos seus discípulos e uma maneira de se dirigir a toda a multidão. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. A grande questão, irmãos, não é essa afirmação de Jesus, porque eu tenho certeza que muitos sabem decorado, né, esse versículo aqui. Mas o grande problema na igreja, principalmente nos nossos dias, é entender, sim, e o que é de César? O que significa a expressão dar a César o que é de César? É o quê? E dar a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? A de Deus é tudo. Meu filho, se você está falando isso é porque você não entende nada. Né? A Bíblia nos orienta a sermos específicos. Não podemos ter uma adoração genérica. Nossa adoração, ela é uma adoração específica. Ela foi organizada, ordenada por Deus. Então, como assim dar a César o que é de César? Existem algumas passagens na Bíblia que nos ensinam isso de maneira muito clara. E eu quero ler com vocês hoje. Romanos 13, vamos lá?
que coisa interessante. Quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo e ele escreveu aos cristãos de Roma. E foi justamente lá em Roma que Nero tocou fogo na cidade e colocou a culpa nos cristãos. Como se os cristãos tivessem essa característica de rebeldia. Quando, na verdade, olha o que o apóstolo Paulo tinha ensinado. Deveriam se sujeitar às autoridades humanas e não se levantar contra elas. O apóstolo Paulo já tinha ensinado isso muito antes de ser preso. Versículo 13, capítulo 13, versículo 1 de Romanos. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. E aí? Você está sujeito às autoridades superiores? Ou você, diante de qualquer situação, você se rebela? Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Aí você diz assim, mas eu não acredito que Deus colocou esse rebanho de governante corrupto. Meu filho, Paulo está falando isso na época que quem governava era César. Se um dia, não tem necessidade, mas se um dia você tiver curiosidade, tem livros históricos que narram a corrupção e a imoralidade do Império Romano. É coisa que faz a gente, mesmo num mundo tão imoral como o nosso, corrupto, a gente ficar estarrecido como era na época de Roma. Lutero, quando foi para Roma, e olha que Roma nessa época já era do catolicismo, ele disse, é a latrina do mundo. Já imaginou isso? Agora veja na época dos Césares. Era um padrão de moralidade assim que assustaria a gente até hoje. Mas ele está dizendo aqui, a autoridade foi Deus. Ah, mas eu não vou aceitar. Eu estou bom de direitos. É mesmo? Entendi. Eu pensei que a Bíblia tinha ensinado que a gente renuncia a tudo. Não, pastor, renuncio a tudo, menos os meus direitos. Então você não renunciou a nada. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste ao quê? A gente não gosta dessa passagem. Por quê? Porque a gente é rebelde. A autoridade, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Ah, pastor, mas está lá em Atos que compete nos obedecer antes a Deus do que aos homens. Claro, naquilo que as autoridades humanas me colocarem contra a autoridade de Deus, sem dúvida, eu vou obedecer a Deus e não aos homens. Mas na maioria das nossas desobediências não é o caso. Pare de ser hipócrita, em nome de Jesus. Então aqui ele diz, versículo 3, porque os magistrados não são para o temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Ah, mas existem magistrados corruptos que podem julgar equivocadamente. Existe, mas Deus está no controle dessa situação também. E esse assunto vai ser tratado melhor lá em 1 Pedro. Mas vamos concluir aqui essa passagem. Faz o bem e traz o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Então, respeite as autoridades. E o apóstolo Pedro também ensina sobre isso. 1 Pedro, capítulo 2. Vamos lá, rapidamente. 1 Pedro 2. A partir do versículo 11. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois. Ó, percebeu como Pedro começa?
A gente é peregrino. O que é um peregrino? Ele é um viajante. É alguém que saiu de um lugar e está indo a outro lugar. Mas nessa viagem ele vai passar por reinos, por governos locais. E ele vai precisar respeitar as leis locais. Como, por exemplo, vamos imaginar que as nossas irmãs em Cristo, junto com os irmãos em Cristo, nós vamos evangelizar no Oriente Médio. No Oriente Médio, irmãos, em alguns países há uma lei de que a mulher não pode andar com a cabeça descoberta em público. Então, quer dizer que se você cobrir a sua cabeça, você está desrespeitando a Deus? De jeito nenhum. Você está respeitando uma lei local. Então, devemos tomar muito cuidado para agirmos com sabedoria e não com estupidez. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais. Percebe o que nos leva a nos revoltar contra as autoridades? As paixões carnais também. Vocês viram o sentimento que tem levado as pessoas a se hostilizarem mutuamente na política? Paixão carnal. Tem gente que se tornou apaixonada por determinada corrente política. Absurdo. Igrejas que inclusive disseram que vão disciplinar os membros que votarem em outro lado. Eu falei, rapaz, Então, cuidado. Fazem guerra contra a alma. Paixões carnais fazem guerra contra a alma. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. O evangelho agora estava sendo propagado no mundo inteiro, sabe? Tinha saído lá de Israel, onde estavam a maioria dos judeus, e agora estava no mundo inteiro, que era formado em grande maioria pelos gentios, mas na sua totalidade. Versículo 12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros, como malfeitores. Quem é que fala? Os gentios. Tem gente que até usa esse versículo para dar indireta para alguém na igreja. Tem que usar outro, porque aqui não se aplica. Não é que está falando dos gentios que não conhecem a Deus. Aí eles pensam que a gente é malfeitor. Vou te dar um exemplo. Ficou muito comum na igreja, no primeiro século, a fama de que os cristãos, eles eram canibais. Você está se assustando, mas era essa fama. O cristão era canibal e o cristão também era imoral, porque tinha relações incestuosas. Porque o cristão estava andando na rua e aí a esposa dele, o marido, chamava a esposa de irmão. Aí começaram a dizer, olha, eles são absurdos esses cristãos. E aí os ímpios ficaram sabendo que na celebração dos cristãos semanal, que era a nossa ceia, eles iriam comer a carne do seu Salvador e beber o sangue. Canibais! Que tipo de gente é essa? Nosso meio, esses canibais! Cuidado, você está olhando para o crente e está com essa cara assim de crente, mas ele quer comer sua carne. Ele está comendo a carne do Senhor dele. Não vai comer a sua. Está bebendo sangue. De onde é que você acha que surgiu essas histórias de vampiro? Os cristãos. Por causa da nossa ceia. Eles não entendiam, então eles deturpavam. E aí aqui, Pedro está dizendo, mas você continua com essa serenidade, fazendo o que é certo. Se quiserem julgar com esse julgamento errado, deixe. Deus é o justo juiz. É isso que ele está dizendo. Essa relação do cristão que está no mundo não é do mundo. Falam contra vós como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Que dia da visitação é esse, irmão? Aqui é o dia da visitação do Espírito Santo na vida desse ímpio quando se converter. Imagine. Olha como Pedro está cheio de fé aqui. Sabe esses gentios que vocês se relacionam
e que muitas vezes são hostis a vocês, eles podem se converter. E eles vão glorificar a Deus. Quando o Espírito Santo visitar eles, como visitou Paulo, em vez de ele perseguir vocês, ele vai glorificar a Deus por meio do seu bom proceder. Versículo 13. Sujeitai-vos a toda instituição humana. E aí, pastor, como é esse negócio aí, os cristãos aí? Passeata, gritaria, baderna. Não. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Não é para a gente manter a nossa segurança. Não, é por causa do Senhor. Você está fazendo algo errado comigo. Como o caso, né, de Labão e Jacó. Mas eu não vou fazer algo errado com você. Eu tenho Deus. Se ele não fizer algo aqui, é porque não é para ser feito. O juízo vai ser lá. Isso vai redundar em edificação para a vida do que obedece, em condenação para a vida daquele que está usando da sua autoridade de maneira errada. O juiz é Deus. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviados por ele. Naquela época, vocês sabem que as pessoas viviam numa espécie, né, de monarquia. Era rei, era César. César era a autoridade máxima. Então aqui ele diz, olha, e as autoridades como os governos locais, como Pôncio Pilatos e tantos outros que aparecem na Bíblia, eles eram instituídos por César. O próprio governo de Herodes, foi César que colocou a família de Herodes para administrar aquela região. Então tudo vinha dessa autoridade. E ele diz aqui, quer as autoridades foram enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Isso significa que as autoridades fazem tudo certo? Não. Mas elas terão que prestar conta. Assim como a gente também. Porque assim é a vontade de Deus. Ok, eu não sei qual é a vontade de Deus. Pois é, aqui está expresso. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Não é lindo isso? É tão lindo quanto é raro. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Um servo de Deus, ele não tem nenhum problema em se sujeitar às autoridades, porque ele já é servo de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Tratai a todos com honra, mas nem todos são nossos irmãos. Com os irmãos, amai os irmãos. Temei a Deus, honrai ao rei. Servos, versículo 18. Sede submissos, com todo temor, ao vosso Senhor. Não somente se for bom e cordato, tá vendo? Ah, quando eu trabalho e aí meu patrão, meu empregador é uma pessoa assim, legal, é tão bom, aí você faz assim com alegria. Não. Mas também ao perverso. Imagine você trabalhar e a pessoa que você trabalha é perversa. E você tem que fazer o quê? O bem. Tratar a pessoa com honra. Ah, não, mas é assim mesmo. Pastor, eu quero ler no grego. Eu quero entender como é que Paulo escreveu isso no original.
Versículo 19. Porque isto é grato. Que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Olha que coisa. A questão é a consciência para com Deus. Você está sofrendo aquela perseguição ali injusta no seu trabalho, mas é para com Deus. Se é que você está sofrendo uma perseguição injusta. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Então, o trabalhador que está fazendo coisa errada, quando ele é corrigido ou punido pelo empregador, isso não tem glória para Deus, não. Isso é a lei da plantio da colheita. Isso é o efeito e a causa. Você fez o que é errado. Vamos imaginar, você tem um contrato de trabalho e você falta uma semana de maneira injustificada. E aí o seu empregador demite você. Ah, mas isso é perseguição. Pô, você falta uma semana sem justificar. Ou então ele corta isso no seu salário no final do mês. Perseguição. Não. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, quando praticais o bem e o suportais com paciência, isso é grato a Deus, porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu. Cristo sofreu nas mãos das autoridades. Autoridades essa que ele tinha criado. Nada foi criado sem ele. Não é assim que começa o Evangelho de João? Imagine aquele soldado que deu um tapa no rosto de Jesus. Anás e Caifás que estavam lá. O próprio Pilatos. Quem era o autor da vida desses homens? Aquele que estava ali na frente dele. E ele passou por aquilo como ovelha muda, deixando-vos exemplos para seguir os seus passos. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava. É vocês. Aleluia. Estou vendo a descrição de vocês todos aqui, não? Quando alguém ultraja você, quando alguém diz alguma coisa que te desagrada, você não responde. Você fica em silêncio. O máximo que você diz é: eu vou orar pela sua alma. Amém? Quando ele sofria ameaças, não fazia ameaças, perdão, quando era maltratado. Quando você é maltratado, você faz ameaça? Irmão, as crianças, sabia? Eu vi na escola, outro dia de minhas filhas, uma criança dizendo para o pai ou para a mãe: se você me bater, eu vou no conselho tutelar. Eu digo: que ano não é esse? Que cão é esse? Eu digo: você vai para o conselho tutelar para o diabo que carregue. Porque a autoridade sobre sua vida é minha diante de Deus. Então, cuidado, irmão. Cuidado. É impressionante como as pessoas elas ouvem, né, sobre os seus direitos, mas jamais buscam saber os seus deveres. Como na Bíblia, todo mundo quer saber quais são as suas promessas. Amém? Mas as obrigações? Não, essa daí pode passar, pastor. Foi uma promessa? O qual não cometeu pecado, não revidava com ultraje, quando maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Quem é? Deus. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, fostes sarados. Onde é que a gente encontra isso? Isaías 53, também no início do Evangelho. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos converterdes ao pastor e bispo da vossa alma. Você tem um pastor, que é Deus, então isso vai ficar evidenciado pela sua vida de obediência em relação ao que ele fala. Então aqui a gente viu a primeira parte. Quero concluir já, mas o que Jesus está dizendo lá em Lucas 20,
Dai a César o que é de César. É isso aqui. É você se submeter às autoridades. É você não procurar nenhum tipo de rebelião. Não procurar no sentido de não iniciar e não apoiar. Porque, mas eu estava lá e aí todo mundo do meu trabalho fez isso. Sim, mas você teve uma oportunidade de mostrar que você não é do mundo. E não usou essa oportunidade. Mas todo mundo assinou o abaixo assinado. Mas eu não vou assinar. Porque isso contraria a minha consciência cristã. As oportunidades que a gente tem. Então aqui agora voltando. Mas Jesus não só falou que era para dar a César o que é de César. Qual foi a segunda parte? E a mais importante? E a Deus o que é de Deus. Jesus estava onde aqui, irmãos? No templo. E é muito importante que você entenda como Jesus amava esse lugar que você está aqui hoje. Deixa eu só amarrar aqui tudo. Malaquias. A gente estudou Malaquias recentemente, mas a repetição nos faz melhores entendedores. Malaquias capítulo 1, versículo 6. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Então, irmãos, é isso que Jesus está falando lá. Dai a Deus o que é de Deus. Sim, a questão não é só dar o tributo a César. Vocês não estão fiéis com Deus. Vocês estão rebeldes contra Deus. Por isso essa rebelião a qualquer tipo de governo. Mesmo na época dos reis de Israel, vocês se lembram do que aconteceu quando Salomão morreu? O que foi que aconteceu quando Salomão morreu, irmãos? A divisão do reino. Uma pessoa do reino de Salomão, chamado Jeroboão, ele iniciou uma revolta e levou consigo 10 tribos. E o filho de Salomão, Roboão, ficou reinando só a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Que recebeu agora o nome de Reino do Sul, Reino de Judá, com a capital em Jerusalém. E aquelas 10 tribos deram origem ao Reino do Norte, com a capital lá em Samaria. Conhecido como Reino de Israel. Ficou com esse nome Israel, porque levou as 10 tribos. Você vê rebelião mesmo dentro do povo. Na época de Moisés, toda hora uma rebelião contra Moisés. Datã, Corá e Abirão, rebelião. Arão e Miriam, irmãos de Moisés, rebelião. Então, perceba que não é uma característica. A gente está se revoltando porque o governo é injusto. E aí a gente tem que fazer isso mesmo, que é a justiça. Mentira. É porque você tem um sentimento de rebelião contra qualquer autoridade, seja ela justa ou injusta. Ela nos acompanha desde o momento em que o homem deu as costas a Deus. E o que a gente quer é um impulso para demonstrar essa rebelião guardada no coração. Então aqui essa parte do que Jesus fala, dai a Deus o que é de Deus. A pergunta é, a gente está fazendo isso? A gente, como cristão, aprendeu com Jesus a orar, Pai nosso que estás no céu. Então, o filho honra o pai. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Onde está a honra de Deus? O que tem custado para você ser cristão? E ele diz, se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Olha, irmãos, ao ponto, nesse mesmo livro de Malaquias,
capítulo 3. A partir do versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Mas tem tanta gente que diz que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo. Os evangélicos dizem isso. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais. E a ideia aqui, a pessoa olha para um texto desse e diz, está vendo? Eu vou continuar fazendo errado e não vou ser consumido. Porque Deus não muda e Deus vai estar sempre passando a mão na cabeça de que faz coisa errada. Não é o que ele está dizendo aqui, não. O que ele está dizendo é, ainda existe alguém do povo, porque eu não destruí todo mundo. E já era para eu ter destruído o povo inteiro, pela rebelião de vocês. Mas eu deixei um remanescente. Essa é a ideia do texto. Olha o perigo de você pegar um versículo solto. Se acompanhar o texto, o ensinamento é esse. Eu destruí muitos, mas era para destruir todos. E eu só não destruí todo mundo por conta da minha misericórdia. Eu escolhi salvar alguns. E por que você fez isso, Deus? Porque eu tenho misericórdia de quem eu quero e eu exerço juízo também do que eu quero, não é da conta de vocês. Mas é para você ficar sabendo que ele não destruiu todo mundo porque ele escolheu assim. Mas todo mundo merecia ser destruído. Essa é a ideia do texto. Desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não dai a Deus que é de Deus. O povo estava fazendo isso? Não. Mas os estatutos, aquilo que você não obedeceu, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar a ideia de muitos? Mas eu nunca me afastei. Estou na igreja, sou crente, assisto o culto pela internet, dou amém, aleluia. Se alguns entendessem a seriedade do que a gente está fazendo aqui. Tornai-vos para mim, e me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Olha a expressão. Evidenciando a onipotência dele. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? O homem rouba a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Mas quer dizer que o homem só rouba a Deus aqui? Não. Mas esse é o mais evidente. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Olha, irmãos, eu quero só deixar claro que a partir de hoje não vai se fazer mais nenhuma reforma na igreja, nem mexer no telhado, nem nada, até os verdadeiros servos de Deus se tornarem crentes. E eu, inclusive, vou tomar algumas posturas no decorrer da semana em relação a pessoas que têm tido algumas ocupações na igreja, porque não pode continuar como está. Para trabalhar aqui na igreja, para você servir uma água, você tem que ser cheio do Espírito Santo. É o que ensina a Bíblia. Então, se você está achando ruim, você está achando pesado ter algum serviço na igreja, ou se você está achando que está fazendo demais, trazendo o seu resto para cá, pegue o seu resto e leve com você. Porque enquanto eu estiver aqui, quem trouxer ovelho, manchado, deficiência, não vai ser isso aqui. Esse é o meu papel. Então, se quiser ficar chateado, problema. Eu tenho compromisso com Deus. Queria que vocês também tivessem. Então, servir ao Senhor é um privilégio.
Se eu tiver que vir todo dia aqui e cuidar de seu Edson, eu venho. Se eu tiver que limpar a igreja, eu limpo. Eu já fiz isso no começo. Vocês acham que a igreja começou aqui? Foi? Começou na boca do rio? Não, começou na minha casa. Então, se eu tiver que fazer tudo, eu faço. Agora, ficar vendo as pessoas fazendo as coisas de Deus, e uma palavra muito feia, na esculhambação, não. Comigo aqui, não. É muito sério. A Bíblia diz que aqui, é daqui que tem que sair ordem e decência. Então, pode ter certeza que algumas coisas vão mudar. Mas de novo, pastor, de novo. Parece que a gente não aprendeu, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto. Olha o que Deus diz, provai-me nisto. Diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para não vos consumir o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Esse era para ser o nosso ambiente da igreja. Uma terra deleitosa. Era para a gente chegar aqui com esse espírito de alegria. Eu vou servir ao Senhor. A palavra culto, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, são duas palavras que fazem referência a serviço. No hebraico e no grego, serviço. E se vocês estão querendo servir como os filhos do sacerdote Eli, eu não vou dar uma de Eli e passar a mão na cabeça de vocês. Vocês acham que pode fazer qualquer coisa na igreja, que pode ficar usando da igreja para dar em cima de outra pessoa? É, coisa assustadora. Pessoas tentando, arranjar namorado e namorada na igreja. A igreja não é lugar disso. Se você acha que na igreja é lugar para você ter oportunidade financeira, também não é lugar disso. Você acha que igreja é lugar para você vir para cá, confessar os seus pecados, não os reconhecendo como pecado, mas dizendo que ainda é certo? Igreja não é lugar disso. Igreja é lugar de santidade, de santificação, de separação. Quem não quer ficar separado, fica lá fora. O mundo é tão grande, mas aqui não. Aqui é para aqueles que querem viver uma vida santa. Então aqui, continuando no versículo 13. Mas pastor, não é só até o que o dízimo? Não, irmãos, o dízimo é só um termômetro. Olha o que ele vai dizer aqui. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Olha, chegar o momento em que você começa a dizer que Deus é ruim. Porque você começa a medir a bondade de Deus pela sua vida no sentido de dificuldade e facilidade. Minha vida está sendo muito difícil, então Deus é ruim. Ele podia facilitar a minha vida. Mas vou dizer isso, que temos falado contra ti, ainda a cara de pau. A mesma cara de pau do pessoal lá questionando Jesus sobre o tributo. É a mesma cara de pau. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Inútil é servir a Deus. Sabe o que aqui ele está dizendo? Inútil é ir para o culto. Inútil é dar oferta. Inútil é buscar ter um ministério na casa de Deus, servir de alguma forma, ajudar na propagação do reino, no crescimento da mensagem. É inútil fazer isso. É por isso que eu volto para a minha vida e estou dando prioridade às minhas coisas pessoais. Tem muitos de vocês que estão fazendo isso. E eu estou aqui para dizer. Inútil é servir a Deus. Você acha mesmo que inútil é servir a Deus? Então você não devia estar aqui. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. O povo ainda se queixando. O que me adiantou ser honesto? O que me adiantou ser uma pessoa correta? O que me adiantou ser uma pessoa
moralmente correta, não ter me entregue, sabe, aos prazeres da carne. O que me adiantou viver essa vida de cristão se é só luta, é só luta, é só luta, é só luta? Se você está enxergando assim, é porque você ainda não encontrou a pérola de grande valor. Jesus disse que o reino de Deus é como um comerciante de pérolas, de pedras preciosas. Ele encontrou a pérola perfeita. Ele vai e vende tudo que tem. E ele fica só com aquela pérola. E agora? Ele se alegra dia e noite por ter encontrado a pérola perfeita. O Senhor diz que o reino de Deus é assim. Se achar que lá na igreja é algo ruim, que fazer as coisas para Deus, que servir a Cristo no serviço aos irmãos é algo ruim, você não entendeu nada. Você não entendeu nada dessa mensagem. Quando eu fui ter com vocês, eu decidi nada saber, a não ser Cristo e este crucificado. Esse é o supremo serviço. O serviço de que todos os nossos derivam. Por isso que o autor da carta aos Hebreus, escrevendo para irmãos que estavam sofrendo, diz, olha, a gente está sofrendo, mas na luta contra o pecado, não resistimos até o sangue. Versículo 16. Então os que temiam o Senhor, isso é bonito, tem uma maioria que desviada, mas tem um grupo pequenininho. E qual é a característica dele? Os que temiam ao Senhor falavam uns com os outros. Ah, mas crente tem que ter comunhão? Eu não entendo porque se celebra o aniversário aqui do irmão, celebração de aniversário é coisa do cão, só se for do seu diabo. Porque a gente celebra aqui gratidão a Deus por nos conceder mais um ano de oportunidade de viver para a glória dele. E fazemos isso como família na fé. Assim como fazemos lanches no término do culto para estimular a comunhão. Mas se você se sente mais à vontade falando com os ímpios do que com os irmãos da fé, você já sabe a que reino você pertence. Os crentes, eles falavam uns com os outros. Porque eles falam de crente. De crente para crente. Rapaz, eu passei por isso essa semana. Você errou. Se lembra que Jesus ensinou pra gente que a gente tem que perdoar, que a gente tem que amar, que a gente tem que suportar, que a gente vai fazer... Você viu, irmão? Ih, rapaz, é mesmo. Obrigado pela sua vida. Você, irmão, falando em linguagem de crente, que a gente não vai achar lá fora. Eles temiam o Senhor, eles falavam uns com os outros. O Senhor atentava. Olha que coisa linda, o Senhor participava dessa conversa. É como Jesus dizendo, quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, aqui, vocês estão conversando. Vocês estão achando que é só vocês que estão conversando as coisas de Deus? Eu estou no meio de vocês. Eu gosto que vocês façam isso. Atentava e ouvia. E havia um memorial escrito diante dele para os que o temem. Olha que coisa. Um memorial para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Uma pessoa vai achar que trabalhando para Deus ele está tendo prejuízo. Sendo que ele está entesourando no céu. Meu filho, você pode perder todo o dinheiro do mundo. Se você está com Cristo, você é a pessoa mais rica do mundo. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei. Ó, quando ele vier com a sua ira, a lembrança aqui muito clara é da Páscoa. Quando aqueles que colocaram o sinal do Cordeiro na porta foram poupados. Poupá-los-ei como o homem poupa ao filho que não o serve, ao filho que o serve. Você percebeu a responsabilidade do serviço? Não é o que você quer, quando quer, do jeito que você quer. É o que ele quer, quando ele quer, do jeito que ele quer. É ele que manda, não a gente. Então vereis outra vez a diferença entre o justo
e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. É isso que é dar a Deus o que é de Deus. E é isso que a gente tem que se atentar, irmãos. Dar a Deus o que é de Deus. Porque como o apóstolo Paulo ensina, quando você lê o capítulo 5 de Gálatas, fica parecendo que há uma contradição entre o que Paulo disse e o que Jesus disse. Paulo diz assim, Gálatas 5, aquele que ama o seu irmão cumpriu toda a lei. Não, Jesus não disse isso. Jesus disse que toda a lei se resume em amar a Deus e amar ao próximo. Paulo está contradizendo Jesus? Não. Paulo está dizendo que você só consegue amar o seu próximo se você amar a Deus em primeiro lugar. Se você não amar a Deus acima de todas as coisas, você nunca vai amar o seu próximo como você tem que amar. A mesma coisa, ele está dizendo aqui, se você não colocar Deus em primeiro lugar, você não vai ter nenhum tipo de obediência em relação às autoridades terrenas. E até essa obediência em relação às autoridades terrenas não vai gerar nenhum tipo de benefício na sua vida. Porque você não honra a verdadeira autoridade que é de Deus. Então devemos ter todo cuidado, irmãos, porque o direcionamento continua o mesmo. Em Mateus 6,33, Jesus diz algo que deveria ficar ressoando, ecoando nos nossos corações. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as suas justiças, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Por que a gente se preocupa tanto com as demais coisas e não em buscar o reino de Deus e a sua justiça? Os irmãos que forem distribuir os elementos da ceia já podem ministrá-lo. A gente vai concluir aqui, voltando agora para Lucas 20, já com uma preparação da ceia do Senhor. Versículo 26. Logo depois de Jesus dizer, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Versículo 26. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo. E admirados da sua resposta, calaram-se. Mas eles se calaram de vez? Não, daqui a pouco vai surgir gente para tentar Jesus de novo. Mas é importante que a gente entenda isso. O obreiro aprovado não é aquele que tem aparência de piedade. O obreiro aprovado é aquele que maneja bem a palavra de Deus. Você precisa entender a palavra de Deus para que você possa se beneficiar dela. Concluindo o texto, irmãos. Como eu disse a vocês, esse texto que traz tantos ensinos, mas ele mostra de maneira muito clara que a rebelião do homem, ela é em primeiro lugar contra Deus. Por isso, que toda a nossa rebelião no plano humano, né, de homem com homem, ela é na verdade uma consequência da primeira rebelião do homem contra Deus. E aqueles que deveriam se ajudar e se amar, se degladeiam e se matam. O meu irmão do Senhor Jesus diz isso claramente. Por que você acha que existem tantas guerras? Por quê? Porque as pessoas cobiçam. Então aqui é preciso que a gente reflita, irmãos. E mais uma vez, a questão surge em torno do amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Questão do tributo. Jesus não traz uma moeda, mas ele pede uma moeda para mostrar a face dessa moeda. Eu quero concluir a exposição hoje, como eu disse a vocês, nos levando a uma preparação para a ceia do Senhor, lendo, não 1 de Coríntios 11, como normalmente a gente lê, mas
1 de Coríntios. Obrigado. 1 de Coríntios 14, 40. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Quando nós vemos alguma realidade no nosso meio que seja contrária ao que deveria ser a luz da palavra de Deus, é importante que, como cristãos, não nos coloquemos em uma posição de neutralidade. Nós estamos em uma guerra e nós estamos lutando a favor do reino de Deus. Quando há qualquer ataque ao reino de Deus por meio de palavras e ações, como cristãos, precisamos nos posicionar principalmente dentro da igreja, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então é aqui dentro que a gente tem que tomar todo o cuidado, para que o mal não encontre espaço para crescer, para que todo o mal feito seja desfeito e seja feito bem feito. Aqueles que estão fazendo coisas com motivações erradas se arrependam. Aqueles que estão fazendo coisas com um coração sincero, mas estão fazendo coisas erradas, se arrependam. Porque nós estamos vivendo como peregrinos, forasteiros. Por que somos peregrinos e forasteiros? Porque nós somos cidadãos do reino dos céus. Estamos completando uma jornada que nos foi proposta pelo nosso Salvador aqui na Terra. É preciso que a gente enxergue isso, que as nossas decisões diárias, elas não são um fim em si mesmo, mas elas estão para nos mostrar onde está o nosso coração. Quando você aceita um novo emprego, uma oportunidade, simplesmente pelo fato de ganhar um pouco mais de dinheiro, isso já revela que você não está tão preocupado com sua alma quanto deveria. Quando você trata as pessoas de determinada forma, com determinado comportamento, isso já revela o que de fato está no seu coração. A Bíblia, e principalmente o Senhor Jesus, trouxe essa verdade que, independente da aparência, é preciso que a gente seja crente de dentro para fora. Não sejamos como sepulcros caiados, bonitos, com aparência de novo, mas trazendo pessoas mortas dentro. Então, quando a gente tem essa oportunidade de ceiar, e Jesus instituiu apenas 2 sacramentos, 2 momentos especiais, é o momento da ceia e o momento do batismo, e esses 2 momentos eles estão interligados entre si. Por quê? Porque só pode ceiar quem é batizado. A pessoa tem que fazer parte do corpo de Cristo para que então celebre o fazer parte do corpo de Cristo. É até um contrassenso você dizer que celebra o corpo de Cristo se você ainda não foi, obrigado, filho, se você ainda não faz parte dele. Então, você que foi batizado, mas você entendeu mais ainda que o batismo também, em si só, não traz segurança para nós. O batismo é apenas o início da nossa confissão de fé. Agora nós continuamos testificando a profissão original que fizemos. Eu sou de Cristo. Então, eu me lembro todos os domingos, ou todas as vezes que nos reunimos em nome dele, eu me lembro
que Ele morreu por mim e eu devo viver por Ele. Essa é a expressão memorial. Por isso que em Coríntios Paulo diz: o que eu entrego a vocês é o que eu também recebi. Que Jesus instituiu esse momento para aqueles que são o seu povo, para aqueles que são o seu rebanho, para aqueles que formam agora a sua família. Quando chegaram na porta do local que Jesus pregava, sua mãe, seus irmãos e irmãs, dizendo: olha, Jesus, sua mãe, irmãos e irmãs estão do lado de fora e te chamam. Ele disse: minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs são aqueles que ouvem e obedecem à voz do Pai que está no céu. Então, quando nós ceiamos, nós celebramos esse presente de fazer parte da família de Cristo. E mais ainda, nos lembramos de que aquele que foi, voltará. Não que ele não esteja aqui no nosso meio de forma espiritual, mas ele voltará para dar uma consumação final ao seu plano. Plano esse que ele já nos revelou na sua palavra. Por isso que é dito, ele voltará. E a gente celebra aqui na terra até o dia em que a gente vai ceiar no reino dos céus. Então, é importante, irmãos, quando você olhar para esses elementos tão simples, você se perguntar: será que eu sou o corpo de Cristo? Eu sou o corpo de Cristo. Que o Senhor nos ajude a viver como tal. Comamos e bebamos para a glória de Deus. Amado Deus e eterno Pai, nós te louvamos. Te bendizemos, Senhor, na pessoa de Cristo, nosso Salvador amado. Perdoa, Senhor. Perdoa os nossos constantes desvios e nos ajuda a não mais fazê-los. Ó Senhor, que a nossa vida seja transformada de glória em glória. E venhamos a nos tornar cristãos maduros, aptos a ensinar uns aos outros e a preparar a próxima geração. Livrai-nos, Senhor, de todo o egoísmo que nos paralisa, de todo o desejo de satisfazer a nós mesmos, segundo os padrões do mundo, e que possamos buscar, Senhor, como meta, satisfazer a Ti, sabendo que quando nós estamos vivendo uma vida que Te agrada, inevitavelmente viveremos felizes, pois é do Senhor que vem a alegria. Eu oro em especial, Senhor, pela nossa congregação local, esse grupo de irmãos e irmãs que o Senhor nos deu para que cuidássemos uns dos outros, e que, por meio dessa unidade, junto contigo, venhamos a cumprir os teus mandamentos, Senhor. Eu oro, Senhor, para que não haja no nosso meio nenhum sentimento de facção, nenhuma rebelião, Senhor, mas que possamos estar movidos por um só Espírito, na certeza que temos um só Senhor e Pai. Ajuda-nos, Senhor. Eu oro em especial, Senhor, para que nós possamos conseguir viver vidas santas. Começar de mim, Senhor. É isso que o Senhor nos ensina. Devemos ser luz e sal. Mais do que as nossas palavras, Senhor. As nossas ações.
devem testificar e confirmar aquilo que cremos e professamos com os lábios. Ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que o amor de Deus, o Pai, e as doces consolações do Espírito Santo e a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja sempre conosco. Nós dizemos amém. Amém.